E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, veja bem, pessoal, é, eu quero pedir para vocês o seguinte: tem muitos alunos que não fizeram atividade, então corra, faça a sua atividade. Dando continuidade nesta aula em filosofia, nós entramos aí um pouquinho no assunto de sociologia, mas tudo bem, é o que está pedindo, né? A bimestralização, mas a coisa leve, não tem muita coisa assim em cima da sociologia, não. É só visando o lado da filosofia, mas abrange, né, a sociologia, porque é devido que a gente fala aqui um pouco das classes sociais, que classes sociais a gente aprofunda mais em filosofia, em sociologia, beleza? Mas está tranquilo. Então veja bem, elas têm como objeto de estudo o que diz respeito às culturas humanas, uma história, suas realizações, seu modo de vida e seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e a compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes na estrutura de valores que rege cada um deles. Então, vocês perceberam aí que, apesar da gente falar das classes sociais que abrange a sociologia, a gente foca mais no que? A respeito das culturas humanas, que a história ela depende das suas realizações, do modo de vida, né, do comportamento. E isso do comportamento individual e social. Isso a gente, né, vê tanto na sociologia quanto na filosofia. Por quê? Porque ajuda a identificar e a compreender os diferentes grupos sociais, né? Contextualizando aí os hábitos, o costume e a estrutura de valores que rege cada um deles. Tranquilo? O gigantesco trabalho teórico do autor alemão Karl Marx aborda uma infinidade de temas que ainda hoje são extremamente relevantes em nossos debates políticos e econômicos sobre os problemas que existem em nossas sociedades. Então veja bem, o gigantesco trabalho do Karl Marx, ele aborda uma infinidade de temas que são extremamente relevantes em nossos debates políticos e econômicos sobre os problemas que existem nas nossas sociedades. Estão percebendo que tanto na sociologia quanto na filosofia a gente abrange, né, essa teoria. Marx analisou a relação dos patrões com o proletariado. Ele defendiu como uma classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Então aqui ele analisa, né, que os patrões com o proletariado, e ele difundiu, né, essa classe como os indivíduos, e ele identifica e se une para fazer, né, os questionamentos aonde são inseridos. E ele verificou os conflitos entre classes sociais. São a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Então, ele verificou o quê? Que o conflito dessas classes, ela é uma mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que elas podem provocar. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos como nos antagonismos, mas contradições nos conflitos entre classes sociais. Então, para ele, é possível entender as relações do indivíduo com base nos antagonismos, que no caso é as contradições nos conflitos entre as classes sociais. Para vocês refletirem, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Profundo, né? Porque, veja bem, se os objetos foram feitos para ser usados e as pessoas para ser amadas, por quê? Por quê? Né?
por que nós temos a tendência de amar os objetos e usar as pessoas. Gente, isso aí é uma coisa que a gente for parar para pensar e analisar, faz todo sentido. Que a gente ama os objetos e, ao invés de amarmos as pessoas, usa as pessoas. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Para entendermos a ideia de luta de classe e todos os desdobramentos que Marx atribuiu a esse importante aspecto social, devemos primeiro entender o que são as classes e a que tanto nos referimos. Por mais simples que possa parecer, a ideia de classe social é tão ampla e complexa que ainda hoje é difícil encontrar consenso entre os estudiosos do assunto. Então aqui ele afirma que para as classes sociais é um desdobramento que ele atribuiu um importante aspecto e que nós devemos primeiro entender o que são as classes sociais, né, onde a gente tanto se refere, e que por mais simples que possa parecer, a ideia da classe social ela é ampla, ela é complexa, e até hoje é difícil encontrar um consenso entre os estudiosos sobre o assunto. Ao analisar a sociedade industrial do século XIX, Durkheim percebeu que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem qual não haveria uma vida social. Então isso aqui já é na visão de Durkheim. E a solidariedade social é observada por Durkheim na seguinte maneira: solidariedade mecânica, consciência coletiva, prevalece sobre a consciência individual. Depende da extensão da vida social que a consciência coletiva ou comum alcança. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior é a coletividade. Então, isso aqui é uma identidade coletiva, tá, pessoal? Na visão de Durkheim. Por que nós estamos falando também de Durkheim? Porque envolve, gente, a solidariedade, né? Envolve a consciência social. Isso aqui, quer queira, quer não, ela indiretamente ela está nas classes, né? Nas classes sociais. A solidariedade orgânica, consciência individual, prevalece sobre a consciência coletiva. Processo de individualização dos membros da sociedade, nos quais assumem a função específica dentro da divisão do trabalho social. A função individual determina o lugar que o indivíduo na sociedade. Então, essa é a identidade pessoal. Aqui é a coletiva e aqui a pessoal. Tranquilo? Marx refere-se a essa condição com o mundo social humano como a concepção materialista da história, uma perspectiva que atribuiu à condição material do indivíduo grande peso no processo que determina inúmeros aspectos de sua vida. Isso quer dizer que a concepção materialista da história atribui à condição material do sujeito fenômenos sociais que se desdobram em várias camadas diferentes do nosso mundo social. Então Marx refere-se a essa condição de mundo social e humano como uma concepção materialista da história. E ele atribui uma perspectiva à condição material do indivíduo, que é um grande peso no processo e determina inúmeros aspectos de sua vida. E isso ele quer dizer com essa concepção materialista da história, atribui a condição material do sujeito. Os fenômenos sociais, eles se desdobram em várias camadas diferentes do mundo social. O sociólogo alemão Max Weber
teve como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações. Para Weber, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo, acima das pessoas, e sim um conjunto de ações dos indivíduos se relaciona na forma recíproca. Assim, o conceito básico desenvolvido por Weber é o de ação social. Então, ele preocupa muito com o quê? Em compreender o indivíduo e suas ações. E a sociedade é concreta, mas não é algo externo, acima das pessoas, e sim um conjunto de ações dos indivíduos, que ela é uma forma recíproca. E isso é um conceito básico, né, da ação social para Marx. Beleza? Entende-se por ação social como o ato de se comunicar e de se relacionar orientado pelas ações dos outros. Então, a ação social, ela é entendida o ato de comunicar, né, que está relacionado, orientado pelas ações dos outros. Para Weber, as ações sociais podem ser de 4 tipos: ação tradicional, ação efetiva, ação racional com relação aos valores, e a ação social, que é a relação afins. Os tipos de ação social e conceitos que explicam a realidade social, mas não são a realidade social. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. A ação tradicional. A ação tradicional é aquela que determina por um costume ou um hábito arraigado. Então, a tradicional é aquela que é a mesma coisa que eu falo para vocês, que é a geração de pai para filho. Então, os seus pais teve aquele determinado costume, aquele determinado hábito, e eles passam esse costume e esse hábito para vocês. Então, isso é uma forma tradicional, né, de estar passando os seus costumes e os seus hábitos de geração para geração. Assim como quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês vão estar passando esses costumes e esses hábitos para os seus filhos. A ação afetiva, aquela determinada pelos afetos ou estados de sentimentos. Então, os seus pais passam, os seus avós passaram esses costumes de hábitos para os seus pais. E os seus avós passaram um jeito de amar para os seus pais, esses laços afetivos. E os seus pais passou esses costumes, esses hábitos e esses laços afetivos para vocês. E vocês, com certeza, vão passar para os seus filhos. Tranquilo? A ação racional em relação a valores, determinada pela presença consciente, pela crença consciente num valor considerado importante, independente do êxito desse valor da realidade. Então, olha só, essa ação social em relação a valores, ela é determinada pela crença consciente em um valor, considerado importante, independente do êxito desse valor na realidade. Certo? Então você trabalha, você dá muito valor no seu trabalho, mas também você dá valor no que você recebe, no seu salário. Então você faz de tudo para manter o seu trabalho, né? Mas garantindo o quê? O seu salário. Ação racional é em relação a fim. Ela é determinada pelo cálculo racional, que coloca a fins e organiza o seu meio necessário. Agora, a partir do momento que você tem aí uma proposta melhor de trabalho, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar tentando, né, ver se você consegue mudar isso aí. Mas tudo isso é uma relacionada à outra.
A luta de classe, que seria, portanto, o motor das mudanças sociais, refletiria as diferenças materiais que se instauram no meio social. Essas mudanças poderiam ocorrer na forma gradual, ou, nos casos extremos, desigualdade no meio das revoluções. Marx decidiu-se a tentar e a observar a história humana nas formas como ocorreram as diferentes mudanças sociais nas sociedades europeias anteriores ao capitalismo. Então, essa luta de classes seria o motor das mudanças sociais, né, que eu já havia falado isso para vocês, e ela refletiria as diferenças materiais e que instauraram no meio social. E essas mudanças, elas podem ocorrer de forma gradual ou em casos extremos de desigualdade e em meio às revoluções. Então, Marx decidiu tentar observar a história humana, né, como ela ocorreria nas diferentes mudanças sociais na sociedade europeia anterior ao capitalismo. Desde as comunidades caçadoras-coletoras, as primeiras relações escravistas, até as relações feudais entre os senhores proprietários de terra e as servos que se submetiam ao seu comando. Marx observou que os conflitos sociais estavam ligados sempre à condição econômica da sociedade. Então, desde a época das comunidades lá que caçava, que coletava as primeiras relações escravistas até as relações feudais, e os proprietários de terras e os servos que eram submetidos ao seu comando, né, que no caso seriam os escravos. Então, com isso, ele observou que tinha esses conflitos sociais e sempre ligado à condição da economia da sociedade. Tranquilo? Nessa perspectiva, Marx acreditava que, assim como os comerciantes que ascenderam durante o período feudal, era para derrubar o poder da nobreza, da classe proletária ou dos trabalhadores, mas poderia mudar as organizações sociais do mundo capitalista. Então, Marx, a revolução do proletário seria inevitável. A cultura, educação, status social, exclusão social e muitos outros aspectos da nossa vida estariam intimamente relacionados com a nossa condição material. Diante disso, segundo Marx, não seriam os valores ou as ideias que motivariam as mudanças sociais de nosso mundo, mas sim a situação das classes dessa sociedade. Então, mesmo na cultura, na educação, o status social, na exclusão social e muitos outros aspectos da nossa vida, quer queira, quer não, né, estaria intimamente relacionado com a nossa condição material, com o que você está sujeito a fazer. Diante disso, o Marx, ele não seriam os valores ou as suas ideias que motivaram a essas mudanças sociais de nosso mundo, mas sim a situação dessas classes, né? Dessa sociedade. Então, galera, com essas explicações, vocês terão suporte para responder as questões 11 e 12 da apostila, que a gente, né, encerra aí, estamos a caminho do encerramento do terceiro bimestre, mas com isso ainda tem um pouquinho de coisa para fazer aí, porque tem muitos alunos que não fizeram atividade, tá? Então, nesta aula vocês terão esse suporte. Qualquer coisa é só me chamar, eu estou à disposição, beleza? Tendo dúvida, me chama, que eu vou estar sempre respondendo vocês. Obrigado e até a próxima.